Sejam todos muito bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus para a edificação da sua vida espiritual, para o seu crescimento, que você venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Compartilhe essa mensagem para edificar e para abençoar outras vidas também, no nome de Jesus. Vamos dar a continuação, vamos finalizar essa parte dos dons do Espírito, já está terminando já. Nós vamos falar sobre a interpretação de línguas. Já falamos um pouquinho no vídeo anterior da variedade de línguas e um pouquinho sobre a interpretação de línguas. Vamos dar continuação aqui, vamos estar finalizando essa parte dos dons do Espírito. Interpretação de línguas, baseado aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós já falamos, no versículo 10. E a outro é dado a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então tem variedades de dons, vários dons que tem, mas quem fornece esses dons é um Espírito, ou seja, o Espírito Santo. E ele reparte esses dons a cada um como ele quer. Ele faz aqui, ele reparte esse dom para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Lembrando que igreja não é somente um local, mas igreja somos nós. É claro que é aquele local físico ali, mas o Espírito Santo ele reparte a cada um. Nós aqui, igreja em Cristo, nós, a pessoa, nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja de Deus. Estamos falando da igreja física, mas também da igreja espiritual, que nós somos essa igreja. Então o Espírito Santo ele reparte os dons conforme ele quer para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Interpretação de línguas. Então, para que tenha interpretação de línguas, tem que ter alguém falando em línguas, é lógico, ou seja, numa língua que ninguém entende ali. E essa língua, ela pode ser uma língua espiritual, ou seja, aquela linguagem que só você e Deus, que é aquela linguagem que é a ligação de você e Deus falando, que você não entende, só Deus que entende. E ninguém vai entender aquela linguagem, a não ser uma pessoa que tenha o dom da interpretação de línguas. E tem também os dons dos idiomas, ou seja, você está falando inglês, em alemão, em japonês. É possível isso? É possível isso. A pessoa está falando. E muitas vezes, por exemplo, você está falando em inglês, tem uma pessoa ali que entende inglês. Ela vai entender o que você está falando. Você está falando em japonês. Tem uma pessoa ali perto de você que fala japonês. Ela vai entender o que você está falando. Então, o mistério é espiritual, mas também ele é físico, na linguagem, nos idiomas. Olha que bênção, que maravilha. Isso é para facilitar a comunicação entre o povo de Deus e para receber a bênção de Deus, a pessoa receber aquilo que Deus tem para ela. É muito lindo isso, é muito lindo mesmo. Então, a interpretação de línguas é a linguagem você e Deus, o mistério de Deus, e tem aquela pessoa que vai interpretar esse mistério de Deus, ou a pessoa que já entende esse idioma, que vai também interpretar. Tem caso de pessoas que já estavam falando numa linguagem ali, o pastor ali sendo usado por Deus, falando numa linguagem ali, em línguas, profetizando ali, abençoando a vida de uma pessoa, e a pessoa que estava do lado interpretou, entendeu, porque falava inglês. Ele estava falando em inglês, ele achou que ele estava falando, estava usando aquela linguagem dele com Deus, mas ele estava falando inglês, e ele nunca falou inglês. Mas o Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade de estar falando em inglês, e a pessoa que estava do lado, ela falou, olha, você falou inglês, isso, entregando a mensagem para ele. E ele imaginou, eu não estava falando inglês, eu estava falando orando em línguas, na linguagem que eu oro a Deus quando eu estou no meu quarto. Mas se ele fosse perceber mesmo,
ou gravar, ele não estava usando aquela mesma linguagem, mas era uma outra linguagem, ou seja, ele estava falando em inglês. Olha que lindo, que mistério de Deus, como que o agir do Espírito Santo ele é muito perfeito, ele vai além do nosso entendimento. Esse dom depende do dom da variedade de línguas, como nós estávamos falando. Para que tenha um intérprete de línguas, tem que ter uma pessoa falando em línguas. É a capacidade que uma pessoa tem de interpretar, ela saber e entender o que a outra pessoa está falando em línguas, com a capacidade dada pelo Espírito Santo. Lembre-se, essa capacidade é dada somente pelo Espírito de Deus. Somente pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus ele está ali atuando, não há confusão. A bênção. E para finalizarmos aqui, vamos falar sobre o dom da profecia, que é a mesma aqui no livro, nesse mesmo livro que nós lemos de 1 Coríntios, o capítulo 12, que a uns é dado a palavra da profecia. Isso. E a outra operação de maravilhas, a outro que nós lemos aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de maravilhas, a outra a profecia. Vamos finalizar esses dons aqui do Espírito falando sobre a profecia. Uma direção fala por meio de uma inspiração de Deus. Esse dom geralmente funciona como confirmação de algo que a gente já sabe. Ele serve para 3 propósitos, o dom de profecia: edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Esse dom da profecia. O dom da profecia, ele vem para te levantar. Ele vem para te edificar, ele vem para te encorajar e ele vem para te consolar. É o dom da profecia. E esse dom aqui, ele é dirigido, dado pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. E é uma inspiração de Deus, é algo de Deus. E esse dom, geralmente, ele funciona com essas 3 finalidades: para edificação, para o encorajamento e para a consolação. Que você seja edificado com esse estudo falando sobre os dons do Espírito Santo. E aí, você já recebeu uma profecia? Que profecia você recebeu? Analisa pelo dom do discernimento de espírito. Essa profecia que eu recebi veio para me edificar? Essa profecia que eu recebi veio para me encorajar? Ou veio para que eu viesse desistir, desanimar? Essa profecia que eu recebi veio para me consolar? Ou através dessa profecia eu fiquei mais abatida, mais desanimada? Através deste questionamento, que é o que é, onde entra o discernimento de espírito. Para você saber que se o dom de profecia é dado por Deus, é pelo diabo que foi falado ou foi pela própria pessoa, o homem natural ali. Por quê? Porque quando é de Deus, essa profecia ela vem para edificar, ela vem para encorajar e para consolar. Agora você pode pensar assim, mas no Antigo Testamento teve algumas profecias que vieram, que foi mesmo para onde Deus veio para abater, para destruir as profecias. Que é a casa de profecias assim, que veio no Antigo Testamento. Só que nós não estamos mais na lei, nós estamos debaixo da graça. Quando era na lei, Deus ele vinha para executar juízo com a palavra dele. Ele vinha, falou para Ló sair, enviou os anjos ali e falou para Ló sair. Só que ali já era uma profecia dada ali pela direção de Deus ali falada. Mas só que nós não vamos entrar a fundo nisso. Nós estamos falando sobre a profecia. Você pode pensar, mas nem toda a profecia do Antigo Testamento era para edificar, era para encorajar, era para consolar. A edificação do Antigo Testamento na verdade, gente, as profecias do Antigo Testamento, quando Deus vinha, no caso de Sodoma e Gomorra, Deus vinha para executar o juízo. Na verdade, Deus sempre dava uma chance para a pessoa se arrepender. Ou seja, a profecia ela era para edificação, ela era para consolação e ela era para encorajamento. Mas as pessoas desprezavam
a palavra de Deus, desprezavam o próprio Deus. Por isso que acontecia o juízo de Deus. Então não pense que o Antigo Testamento, mas vinha profecia que era para destruir. Deus, ele sempre dava uma chance para as pessoas. Deus, ele ama as pessoas. Deus, ele ama a sua criatura, o seu projeto que ele fez. Só que quando nós desprezamos, nós estamos rejeitando a vontade de Deus. Aqui para você entender, a profecia de Deus, ela sempre vai ser para a sua edificação. A profecia de Deus é te dando uma chance. E aqui eu falo aqui também que a profecia de Deus, quando é uma pessoa usada por Deus, que ela vem e fala alguma coisa para você, não é algo que você não sabe. O Espírito Santo, ele já falou para você, ele já te orientou. Então você já está sabendo, não é algo, nossa, eu não sabia disso. Não, ou seja, vai te deixar confusa. Como assim? O Senhor foi falar para a pessoa e nem eu só estou sabendo? Como assim, Senhor? A obra do Espírito não é confusão. A obra do Espírito, ela é perfeita, ela traz a paz ao teu coração. Quando há confusão, você pode já entrar com discernimento de Espírito, ver que essa direção não é dada por Deus. Então, o dom de profecia, ele sempre será com essas suas três finalidades, para edificação, para encorajamento e para consolação. Que você possa usar esse discernimento de Espírito, os dons espirituais que o Espírito Santo está fornecendo nas nossas vidas, nos dando, que essas revelações do Espírito, que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia e ver a fonte que se é direção de Deus ou não. E que você seja abençoado, que você seja consolado pelo Espírito Santo, suprido, não só você, mas toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. E chegamos ao final deste estudo falando sobre os dons do Espírito. Deus abençoe a todos vocês e nós vamos voltar com a palavra de Deus na edificação, na consolação, no seu crescimento espiritual. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.